nós paramos no capítulo 6, versículo 12, e hoje nós vamos retomar dele. Nosso propósito aqui nessa manhã é concluir o capítulo 6 aqui do livro de Hebreus. O título da mensagem dessa manhã é uma palavra que deve definir a minha e a sua vida, embora muitas vezes nós nos vejamos tão distantes dela. É a palavra inabalável. É o título da nossa mensagem de hoje: Inabaláveis. A Bíblia, que é a palavra de Deus, concede muitas promessas ao povo de Deus. E uma dessas promessas é que Deus os protegerá, Deus os proverá, Deus os livrará do mal, Deus os conduzirá em segurança rumo à vida eterna. E todas essas promessas, elas estão não somente mostradas, mas repetidas várias e várias vezes por toda a Bíblia, acerca da segurança na qual o cristão deve andar no mundo. Como o cristão deve se sentir seguro? Afinal de contas, o Deus Criador de todo o universo, que controla o cair de uma folha até uma galáxia distante, aquele que controla toda a criação, Ele está adiante de nós, Ele está ao nosso lado, e mais do que isso, em Cristo Jesus, Ele está agora habitando dentro de nós. O apóstolo Paulo, entendendo essas verdades, ele grita para si mesmo. Em Romanos ele diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a grande questão, irmãos, é que quando olhamos para dentro da gente, a gente não vê essa certeza. Somos pessoas tão vulneráveis, somos pessoas tão fáceis de serem movidas. De repente a gente está aqui, a gente ouve um louvor e a gente está achando que Deus é isso, é o máximo, e que tudo vai ficar bom, tudo vai melhorar na nossa vida. E de repente a gente termina o culto e a gente volta para a realidade, e os problemas continuam lá, as dificuldades continuam lá, tanto de maneira interna quanto externa. E o cristão, ele entra nesse conflito muito grande, aonde ele precisa cada vez mais da fé em Deus para se tornar firme em relação à caminhada, mas ao mesmo tempo ele sente dentro de si dúvidas crescentes diante de cada dificuldade. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a realidade dessas pessoas. Nós falamos aqui já de maneira bem repetida, já há vários encontros que nós estamos aqui manuseando a carta aos Hebreus, e essa carta ela foi escrita com esse propósito de encorajar os cristãos que, essencialmente aqui na carta, a maioria dos cristãos, eles eram advindos do judaísmo, e eles estavam agora sendo tentados a retornar ao judaísmo, porque eles estavam sendo extremamente perseguidos. Eles estavam passando por dificuldades muito grandes, rejeição de família, rejeição às vezes do marido, da esposa. A sinagoga ela autorizava, por exemplo, se você fosse judeu e você se convertesse e sua esposa não, a sinagoga autorizava que a sua esposa se divorciasse de você. E a mesma coisa em relação ao marido: se você fosse casado e sua esposa se convertesse ao cristianismo e não quisesse abandonar a fé cristã, você tinha todo o direito de se separar dela e se casar com outra, porque os cristãos eles eram vistos como malditos. É por isso que uma das formas, segundo os escritos do primeiro século, uma das formas justamente desses cristãos voltarem ao judaísmo é que ele tinha que ir na sinagoga, e diante de todo mundo lá na sinagoga ele tinha que dizer: Jesus Cristo é anátema. Jesus Cristo, na verdade eles não falavam Jesus Cristo, porque a palavra Cristo é uma palavra extremamente importante para o judeu, que significa Messias,
eles diziam que Jesus de Nazaré é anátema. E era assim que esse judeu, que de repente passou um tempo no cristianismo, era recepcionado de volta ao judaísmo. Então muitos retrocederam. E aqui nós vamos ver no capítulo 6, lá no início do capítulo 6, semana passada falamos sobre isso, que é impossível que o cristão perca a salvação, uma vez que a salvação não pertence a ele, é o que a gente vai continuar vendo aqui. Mas acontece que algumas pessoas têm uma experiência falsa de conversão. E essas pessoas que têm uma experiência falsa de conversão, elas jamais perseverarão até o fim. Elas, mais cedo ou mais tarde, elas farão como Judas. Elas venderão Jesus e elas retrocederão. Elas farão como Demas, que amando o presente século abandonou a Paulo e fugiu para a Tessalônica. Então aqui ele está nos mostrando essa realidade, que no meio dos cristãos existem cristãos verdadeiros e existem cristãos que não são verdadeiros. Os cristãos verdadeiros, por mais que eles sejam perseguidos, tentados, violentados, coagidos, eles permanecerão firmes, porque essa força para permanecer firme não vem deles, vem daqueles que os salvou e agora habita dentro deles pelo Espírito. Mas aqueles que não foram regenerados, aqueles que tiveram apenas uma experiência emocional de conversão, chegará um momento de perseguição, chegará um momento de dúvida em que essas pessoas retrocederão em relação à fé que professaram um dia. Mas nós que acreditamos ser verdadeiros cristãos, nós não vamos retroceder, porque muito mais poderoso é aquele que nos resgatou para nos manter firmes. Irmãos, o nosso texto hoje começa aqui no versículo 13, e diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E aqui, irmãos, é extremamente significativo a pessoa de Abraão. Quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis e vamos ver que grande parte do livro de Gênesis fala justamente da trajetória de Abraão, né? Cerca de 10 capítulos de Gênesis resume toda a história da humanidade antes de Abraão. Quando chega em Abraão, são dezenas de capítulos só para Abraão. Abraão andando com Deus, Abraão aprendendo com Deus, Abraão caindo e sendo levantado por Deus. Então, quando a gente olha para Abraão, a gente percebe que Abraão, ele não se manteve fiel a Deus pela sua força, muito pelo contrário, na sua força, Abraão teve momentos de fraqueza e de tropeço. A gente olha, por exemplo, logo no começo da chamada de Abraão: Abraão, eu quero que você largue o seu pai, eu quero que você largue a sua família, toda a sua parentela, e eu quero que você siga em direção à terra que eu vou te mostrar. Abraão fez isso? Não. Abraão pegou o pai dele, pegou todo mundo e foi na viagem, e aí parou numa determinada cidade, ficou lá um determinado tempo, até que ele continua a jornada. E quando ele chega lá na terra que Deus havia guiado ele, a terra era um grande deserto, e a gente sabe que para uma pessoa que vivia da agricultura, Abraão, ele era um pecuarista, por assim dizer, né? Tinha os seus rebanhos, e um lugar seco, os rebanhos vão morrer, ele vai perder tudo. Então o que foi que ele fez? Em vez de ele permanecer lá na terra, ele desce para o Egito. O Egito, que sempre foi uma prefiguração do mundo, do sistema ante Deus. E quando ele chega lá no Egito, ele era casado com uma mulher muito bonita, Sara, que apesar da idade avançada, se mantinha extremamente bonita. E ele disse: quando eu chegar no Egito, vão querer Sara para casar e vão me matar para se casar com Sara. Então, Sara, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Esse é o pai da fé. E depois Deus dá livramento para Abraão, Abraão continua a jornada, e até que Deus renova mais uma vez a promessa a Abraão, diz: Abraão, isso é para você, você vai ter, vou fazer de você numeroso, trazer a você numerosos descendentes. Abraão não tinha filho, Sara, sua esposa, era estéril.
E Abraão acredita, Abraão espera essa promessa por cerca de 12 a 13 anos, até que Sara não aguenta ver o seu marido daquele jeito, e ela chega e diz: olha, vamos fazer o seguinte, Deus prometeu um filho para você, não foi? Então, eu tenho aqui uma escrava egípcia, extremamente saudável, você se relaciona com ela, você vai ter um filho com ela, e o filho dela vai ser contado como meu filho. Isso era um costume da época. Talvez para nós seja algo extremamente escandaloso, né? Eu não estou dizendo que isso é aceitável por Deus, não, Deus não aceita esse tipo de atitude, né? Mas naquela época era algo comum das pessoas. A gente vai ver, por exemplo, que alguns patriarcas foram justamente filhos das servas das mulheres de Jacó, né? Então você vai ver lá que tinha lá 2 servas, acho que Bila e Zilpa, outra lá, elas tiveram filhos e foram contados como filhas de Lia e Raquel, né, que eram as esposas de Jacó, porque isso era um costume da época, né, uma vez que as servas eram contadas como propriedade dos seus senhores. Então ela dá essa sugestão a Abraão, e Abraão aceita. Olha que coisa, aquele que precisava dizer não, Deus fez a promessa, a gente tem que esperar para que seja do jeito de Deus, a gente não pode querer ajudar Deus. Mas Abraão se relaciona com Agar e nasce um filho, e o nome do menino é Ismael. Agora que coisa, Abraão está lá acreditando, né? Deus passou anos sem falar com Abraão, depois dessa desobediência de Abraão. Mas depois de passado mais de 12 anos, 11 anos mais ou menos, Abraão é visitado novamente por Deus, e Deus agora faz uma afirmação a Abraão que coloca Abraão em dúvida. Diz: Abraão, daqui a 1 ano eu virei e Sara, sua mulher, vai ter um filho. Ela já estava indo fazer 90 anos, Abraão já ia fazer 100 anos. E Abraão diz: não, eu já tenho um filho, é Ismael. Não, Ismael não é o filho que eu lhe prometi. Ismael é o filho da sua desobediência. Agora percebe, irmãos, e é isso que é mais paradigmático aqui para nós, né? É isso que é o centro aqui do que o escritor dessa carta está nos mostrando. Que apesar da infidelidade de Abraão, Deus não cancelou a promessa. Porque Deus é assim. Quando Deus promete algo para a gente, Ele já sabe lá na frente se a gente obedecer, desobedecer. Independentemente das nossas posturas, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Por quê? Porque Ele é Deus. Ninguém vai para o céu por um mérito pessoal. Ninguém tem essa capacidade. Todos aqueles que vão para o céu vão justamente por essa promessa. Deus disse: olha, eu tenho um povo, eu resgatei pelo sangue do meu filho, vou levar para o céu. Não estou dizendo que o cristão ele vai viver em constante desobediência, até porque quando olhamos para a vida de Abraão, nós não vimos Abraão viver em constante desobediência. Nós vimos um Abraão extremamente obediente, reverente a Deus, mas que tinha algumas falhas. E que essas falhas, elas eram perdoadas, mas elas eram tomadas por Deus para a correção do próprio Abraão, para que através daquelas falhas Abraão fosse aperfeiçoado. Por exemplo, qual pai que quer se separar do seu filho? Nenhum, mas Abraão teve que passar por isso. Quando Isaac nasceu, Abraão teve que mandar Ismael embora. Imagine, filho que ele tanto amava, que ele durante muito tempo foi o filho único dele, e agora ele tinha que mandar ele embora. Por quê? Porque o filho da promessa não podia crescer junto com o filho da carne. Que coisa! Então, imagine o sofrimento no coração desse homem, de ter que mandar o seu filho para longe dele, mas ele teve que fazer isso, foi por conta da sua desobediência. Então, nós não pagamos pelo pecado, mas nós aprendemos com o pecado para que não venhamos cair novamente nele. É isso que Deus faz conosco quando nós tropeçamos. Ele nos corrige para que não venhamos a cometer os mesmos tropeços. Ele é um pai amoroso e não um Deus irado com os seus filhos. Deus está irado com os filhos da desobediência, mas com os seus filhos Ele é um pai amoroso que os corrige para a sua própria bênção.
É isso que nós vemos aqui na vida de Abraão. E para que a gente entenda melhor ainda essa passagem, eu queria ler aqui os versículos anteriores, do versículo 13, aqui do capítulo 6. Eu queria ler a partir do versículo 11 do capítulo 6 aqui de Hebreus. Olha o que nós já vimos isso semana passada. Eu queria ler somente para a gente fazer uma conexão e ter uma compreensão ainda melhor desses versículos 13 e 14 que lemos agora. Diz assim o versículo 11 e 12: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então, olha o que o escritor está dizendo aqui. Ele está dizendo justamente: olha, eu não quero que vocês sejam como esses que não são realmente convertidos e que voltaram para o judaísmo. Eu não quero que vocês sejam negligentes. Por que uma pessoa abandona a fé cristã? A pessoa não abandona a fé cristã da noite para o dia. Ela vai se tornando negligente com o culto. Ela vai se tornando negligente com a vida de oração. Ela vai se tornando negligente com o estudo da palavra de Deus. Ela vai se afastando cada vez mais de Deus no seu coração, até que chega um momento da vida dessa pessoa que ela se sente tão afastada de Deus, que ela externaliza isso, saindo do meio do povo de Deus. Então, é isso que nós vimos até agora na carta. Como ele vai apontando para nós, como nós precisamos valorizar os meios de graça, como nós não podemos negligenciar os meios que o próprio Deus proporcionou para que nos aproximemos dele. Quais foram esses meios? Mais uma vez vou repetir: a oração. Sempre quando um crente ora de maneira sincera e fiel, ele está diante de Deus, próximo de Deus. A palavra, quando um cristão lê a palavra, é Deus que está falando com ele, por intermédio dessa palavra. E a comunhão com os santos, as nossas reuniões, mas acima de tudo o nosso relacionamento em amor de um para com o outro. Quando um irmão ama o outro irmão, se relaciona com ele em amor, no amor de Cristo, o próprio Cristo está com eles, presente nesse laço fraternal. Então, quando as pessoas vão cada vez mais abandonando esses meios de graça, é como se nós estivéssemos congelando o nosso coração, até o momento em que ele vai estar totalmente petrificado. Não sei se você já viu isso, né? Quando algo é congelado, ele se torna como uma pedra. Então, muitos estão vivendo uma realidade como essa. Essas pessoas que não foram de fato regeneradas, elas passarão por experiências religiosas, mas elas não permanecerão firmes até o fim. Mas aqueles que de fato foram regenerados, ele diz assim: tenham fé, tenham paciência, e vocês vão receber a herança prometida. Então, para mostrar justamente isso que ele está falando, ele pega como exemplo Abraão, que nós lemos aqui. Que quando Deus fez a sua promessa a Abraão, vocês sabem, Abraão tinha 75 anos. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus. Abraão não buscava o Deus verdadeiro. Abraão morava numa cidade idólatra. Mas o Deus verdadeiro vai lá e chama Abraão a si mesmo. E Deus, por não haver ninguém superior a ele jurou por si mesmo. E a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, versículo 14: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Deus fez essa promessa a Abraão. Independentemente dos tropeços de Abraão, Deus se manteve fiel à promessa que fez. Assim somos nós, irmãos. O cristão não é aquele que vive na lama, porque se ele vive na lama é porque ele não foi regenerado. Mas o cristão é aquele que foi limpo, que está andando agora nos caminhos do Senhor, mas que por vezes pode e vai tropeçar. Vai passar por momentos de dúvida, vai passar por momentos de fraqueza, vai passar por momentos de tentação, onde ele pode de fato cair
mas ele não vai permanecer caído, porque ele tem um pastor, um sumo sacerdote, aquele que deu a sua própria vida por nós. Ele não vai deixar que nós venhamos a permanecer caídos, mas ele vai nos levantar, e mais do que isso, amavelmente ele vai nos corrigir, para que não venhamos a tropeçar novamente nos mesmos erros. Então, quando nós passamos por dificuldades em virtude de tropeços, isso não é a punição de Deus por um pecado, porque a punição de Deus para o pecado é a morte eterna. Mas quando nós falhamos e Deus nos coloca em um processo de sofrimento, Ele faz isso como um pai que ama o filho e sabe a importância de corrigi-lo para que o seu caráter seja aperfeiçoado. Então nós cristãos muitas vezes passamos por sofrimentos que são em virtude da nossa desobediência, e esses sofrimentos são para o nosso bem, para que não venhamos a desobedecer novamente. Então é como nós vamos ler, por exemplo, na carta, numa das cartas, um dos livros mais tristes da Bíblia, que é o livro de Lamentações. Jeremias, quando escreve esse livro, está extremamente isolado, pois Jerusalém havia sido completamente destruída, o templo tinha sido todo queimado. Jeremias estava perdido em relação a toda aquela cena que ele estava vendo, e ele então escreve o livro de Lamentações, mas ele tinha em mente que de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Irmãos, tudo que nós estamos colhendo hoje, nós plantamos ontem. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, que muitas vezes na nossa vida, Ele vai transformar a maldição em bênção. É isso que Ele tem feito. Mesmo as coisas mais desagradáveis que nos acometem, Deus faz com que aquilo coopere para o nosso bem. Deus faz com que enfermidades cooperem para o nosso bem, prejuízo financeiro coopere para o nosso bem, perseguição coopere para o nosso bem, abandono de pessoas em relação a nós coopere para o nosso bem. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, porque Ele vai cumprir a sua promessa. E eu queria ler aqui, irmãos, algumas dessas promessas. Se você puder abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, diz assim, versículo 28. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? As obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. É isso que Deus quer que a gente faça, irmãos. Ele quer que a gente creia nele. Por quê? Agora volte um pouquinho para o capítulo 5 do mesmo Evangelho de João, e olha que coisa maravilhosa, a partir do versículo 19, João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que o faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você ouve as palavras de Cristo? Você crê naquele que enviou a Ele? Então você tem a vida eterna. É uma promessa que Deus fez. Ele não está dizendo que você é perfeito. Ele não está dizendo que você não vai falhar. Ele não está dizendo que você não vai tropeçar. Ele não está dizendo que você não vai passar por momentos de dúvida, por momentos de fraqueza. Ele está dizendo, mas você tem recebido as palavras de Cristo. Você tem crido
nas palavras de Cristo, então você tem a vida eterna, você não será condenado, você já passou da morte para a vida. Isso é uma promessa, irmãos. E Deus não vai descumprir a sua promessa em virtude das nossas fraquezas. Nós vamos ver, por exemplo, uma pessoa que chega ao céu. A Bíblia mostra pouco acerca de céu. E uma das passagens que mais assim trazem luz a essa questão de como será o céu e como vai ser a nossa ida para o céu, é a passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, diz que tinha um homem chamado Lázaro. E Lázaro sofria muito, era pobre, tinha feridas, não tinha ninguém que ajudasse, ele dependia das migalhas que caíam da mesa do rico para poder comer. E Lázaro morreu e foi para o céu. E aí a gente fica pensando assim, qual foi a boa obra que Lázaro fez? Foi que Lázaro fez para merecer o céu? Nada. Aí a gente olha para aquele ladrão da cruz, lá do lado de Jesus, camarada ruim, ele vai dizer que aquele pecado, aquele crime que tinha colocado ele na cruz, ele tinha cometido o delito que colocou ele lá na cruz. E no começo ele está tão cheio de ódio que juntamente com o outro ladrão e com toda a multidão que estava ali, eles estão blasfemando contra Jesus, dizendo: Jesus, se tu és de fato mestre, salva-te a ti mesmo e nos salva também desse sofrimento. Mas tem um momento em que aquele ladrão da cruz, ele é visitado pelo Espírito Santo. A sua visão muda. E quando ele olha para Cristo, ele não vê Cristo simplesmente como um libertador temporal e momentâneo, mas ele vê Cristo como o Rei dos Reis, como o Senhor da Glória. Então ele se vira agora para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que coisa. E aí Jesus olha para aquele homem e diz o quê? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O que foi que ele fez? Nada. Ele ficou preso na cruz. Daqui a pouco Jesus diz lá, está consumado, entrega o seu espírito. Ele olha e vê Jesus morto e fica, e agora? Ele morreu. Passa um tempinho, vem os guardas, quebram o joelho dele e ele morre. Onde é que ele está? No paraíso. Jesus não disse que ele estaria ainda hoje com ele no paraíso? Então, perceba, irmãos, que as promessas de Deus se devem única e exclusivamente a Ele. O cumprimento dessas promessas não diz respeito a nada que façamos, inclusive até a nossa própria maneira de agir. O irmão está sentindo alguma coisa? Pode sentar, irmão? O senhor pode sentar? O senhor pode se sentar? Pode? Obrigado, Deus te abençoe, viu? Então, como a gente estava falando aqui, irmãos, não se deve nada que façamos, nada, mas Deus que promete. Inclusive o nosso fazer já faz parte da promessa de Deus. Deus diz que aspergiria água pura sobre nós e Ele trocaria o nosso coração de tal forma que nós agora não mais viveríamos da mesma forma. Mas Ele chega e diz: vai chegar um momento da vida de vocês, está escrito lá em Ezequiel 36, em que vocês terão nojo do pecado de vocês. É o próprio Deus que faz isso conosco. A ideia de santidade, essa convicção, essa vontade de nos tornarmos cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Cristo, esse desejo que nós temos de obedecer a Cristo e de agradarmos a Deus, não vem de nós, mas vem daquele que nos fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo está pastoreando uma das maiores igrejas, que é a igreja de Éfeso. Ele diz: Timóteo, meu filho, não se esqueça que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então essa é a certeza que o cristão tem. Por que o cristão acredita que vai para o céu? Porque Cristo prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Sabe, um autor cristão, ele dizia que quando ele olhava para dentro dele mesmo, ele se desesperava. Ele via que era impossível se salvar, mas quando ele olhava para Cristo, ele tinha consolo e alento, e ele via que era impossível se perder. É por isso, irmãos, que o autor dessa carta, mais adiante, ele vai nos ensinar como andar. Ele diz, você vai ter que andar aqui na terra, e você ainda vai ter que andar bastante, vai ter que correr bastante, em Hebreus capítulo 12. Então você vai correr da seguinte forma: você vai correr olhando para Cristo. Não tire o seu olhar dele, continue olhando para Ele, porque se você olhar para o mundo, você vai se desesperar. Se você olhar para dentro de si mesmo, você vai se desesperar. Mas se você olhar para Cristo, você vai se sentir seguro, você vai se sentir confortado, você vai se sentir protegido. Então é assim, irmãos, que nós vemos. O próprio Abraão, ele viu a Cristo. Quem disse isso? O próprio Cristo. Em João, esse mesmo livro que lemos agora há pouco, um pedacinho, lá no Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor Jesus chega e diz: Abraão, ele me viu e ele se alegrou com a minha vida e creu na minha vida. Aí as pessoas começam a escarnecer de Jesus e dizem para Jesus: Jesus, você não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Abraão viveu quanto tempo antes de Jesus? Cerca de 2.000 anos antes de Jesus. Está dizendo que você viu Jesus, você não tem nem 50 anos. Você viu Abraão, e ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E as pessoas pegaram pedra para apedrejá-lo. Essa certeza, Abraão viu Cristo, viu a chegada de Cristo, principalmente num dos episódios mais marcantes da vida de Abraão. Qual foi? Quando ele foi chamado a sacrificar Isaac. Ele já tinha mandado um filho embora, que era Ismael. Agora ele está lá com Isaac, filho da promessa, que ele amava tanto. E Deus em um determinado dia diz: Abraão, tudo bem, tudo bem. Cadê Isaac? Isaac está aqui, toma uma alegria com ele. Pois é, traz ele, você vai matar ele agora. Imagina. Mas como assim, Deus? O Senhor me deu, agora o Senhor vai tirar. Mas Abraão entendia o agir de Deus. Abraão sabia que estava sendo provado por Deus. Abraão já tinha falhado várias vezes com Deus. E então ele diz: agora eu não vou falhar. Senhor, eu falhei com o Senhor lá no Egito, quando eu neguei que Sara era minha esposa. Eu falhei quando eu me relacionei com Agar e tive Ismael como filho. Mas eu não vou falhar agora. Se o Senhor está dizendo que é para eu sacrificar Isaac, foi o Senhor que me deu ele de forma milagrosa, então o Senhor pode ressuscitar dos mortos depois que eu tiver matado ele. Essa era a fé de Abraão. Abraão sabia que Deus não faria com que ele perdesse Isaac, que ainda que Isaac fosse morto naquele sacrifício, Deus teria força para trazer Isaac de volta à vida. Por isso que Abraão vai convicto lá. E ele vai cada vez mais nutrindo em si essa fé, até que o próprio Isaac meio que entende o que está acontecendo, porque quando eles estão subindo o monte lá para fazer o sacrifício, normalmente os sacrifícios a Deus eram feitos em montes, em montanhas, onde era preparado um altar com lenha, e depois era colocado, não é como a gente faz o churrasco da gente, né? Era colocado uma espécie de pedra assim, e o sacrifício era colocado lá em cima para que ele fosse totalmente queimado e subisse a Deus como um aroma agradável. E então Isaac está vendo: olha, você tem lenha aqui, tem fogo, né? Que era com aquelas pedras que eles usavam para acender o fogo, mas cadê o cordeiro? Porque ele sabia que todo sacrifício tinha que ter um animal. Então Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá um cordeiro para si. Olha que coisa. E foi de fato isso que aconteceu. Quando Abraão coloca o seu filho lá para ser sacrificado, que Abraão, ele levanta, né, a faca chamada de cutelo, né, uma faca meio que assim arredondada. Quando ele está levantando, um anjo aparece e diz: Abraão, não faça isso, sua fé foi provada e você foi aprovado. Ali Deus providenciou um cordeiro, e atrás de umas plantazinhas assim tinha um cordeiro lá. Quem botou aquele cordeiro lá? Deus. E Abraão então faz o sacrifício e volta para casa agora com seu filho, que ele recobrou dos mortos. Isaac voltou dos mortos figuradamente. É isso, irmãos.
Foram necessários 25 anos de preparação para aquele momento. Mais de 25 anos. 25 anos foi para Isaac nascer. O sacrifício foi anos depois. Então tudo na vida de Abraão, todos aqueles anos e anos que Abraão andou com Deus, foram para aquele momento, para que a sua fé fosse provada. Mas por que a fé de Abraão foi aprovada? Porque Deus, durante todo esse tempo, foi edificando o caráter de Abraão e o preparando para aquele momento. Deus preparou Abraão para aquele momento. Não é uma fé que Abraão tinha, mas foi uma fé que Abraão recebeu de Deus. É um dom de Deus essa fé que nós temos aqui nessa manhã. Por isso que nós temos que nos alegrar, irmãos, e entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. É isso que nós entendemos. Aqui ele diz agora, versículo 15 do capítulo 6 de Hebreus: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa, irmãos. Ele teve filhos. Os seus filhos tiveram filhos. Nações e nações saíram de Abraão. E tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão de fato se cumpriu. Então que nós possamos entender que assim como Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, mais tarde aqui nesse mesmo livro, nós vamos ver uma partezinha do livro de Hebreus que é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. E lá nós vamos ver muitos desses homens, eles são chamados de heróis, irmãos, mas na verdade eles são homens fracos e falhos como nós, mas que foram usados poderosamente pelo grande Deus, segundo a vontade dele. Nós vamos ver que o primeiro tido como herói da fé é um homem. O que foi que esse homem fez? Apresentou um sacrifício agradável a Deus. Abel fez o quê? Ele trouxe uma oferta ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. E aquilo foi tão agradável a Deus que Deus aceitou prazerosamente aquela oferta de Abel. Mas o seu irmão Caim trouxe uma oferta também. Deus não aceitou. E por conta disso, Caim ficou com raiva de Abel e o assassinou. É o primeiro que está lá. Todas as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abel. Abel morreu. Não, Abel não morreu. Abel foi para o céu. Sabe, o cristão ele vai para onde? Quando ele passa o seu tempo aqui na terra. Foi o que nós lemos aqui em João capítulo 6. Que aquele que crê não verá morte, mas já passou da morte para a vida eterna. Então, essa é a convicção que nós temos. Deus fez promessas e essas promessas se cumprirão. E todas essas promessas estão vinculadas a uma única promessa, que é a vida eterna, decorrente justamente do perdão de pecados que nos alcançou pelo sacrifício perfeito de Cristo. Então ele continua, versículo 16: os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Então, o juramento é quando era algo comum, quando as pessoas juravam, né? Normalmente eles juravam por Deus de que não fizeram isso. Nos Estados Unidos até hoje, quando você vai no tribunal, né, vem lá um daqueles, né, que pessoas que trabalham lá no tribunal, meirinho, e pega lá uma Bíblia e bota lá a sua mão assim em cima e fala assim: repita comigo. Aí a pessoa repete: juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, em nome de Deus, né? E faz o juramento em cima da Bíblia. E aí depois ele vai e mente pra caramba, assim, né? Por quê? Porque ninguém tem compromisso com Deus. Esse sinal não significa nada. Mas todos vão ter que se ver diante de Deus em relação a tudo que proferiram. Ainda mais quando você profere em nome dele. Por isso que os falsos mestres, eles padecem um juízo muito mais severo. Porque eles se dizem muitas vezes enviados por Deus. Ah, Deus me mandou fazer isso. Ah, Deus me mandou fazer aquilo. Deus não mandou nada. Ali vem do próprio coração deles. Eles estão usando o nome de Deus para trazerem vantagens indevidas para si. E naquele grande dia eles vão
ter que dar conta em relação a isso. Então aqui a gente vai ver, os homens eles juram por alguém que é superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim à discussão. Mas, olha o que diz, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável. Então, é isso que nós precisamos entender uma coisa. Um dos atributos de Deus, inclusive falamos um pouco na semana passada, é que Deus é imutável. O que é uma coisa imutável? É uma coisa que não muda nunca. Esse atributo é extremamente difícil para o cristão entender. Por quê? Porque na vida do cristão tudo muda. Então você vai olhar para o mar de repente está aqui, de repente está lá. O mar de repente está azul, de repente está preto, de repente está barro. A gente olha para nós mesmos, o cabelo está curto, daqui a pouco o cabelo está grande. A gente olha para a gente no espelho, daqui a pouco nossa pele estava lisinha, daqui a pouco está parecendo, um maracujá, todo enrugado. A gente muda o tempo todo, a gente olha para as paisagens, elas mudam o tempo todo. Então como é que a gente pode conceber algo que não muda nunca? É Deus. Deus não muda nunca. Ele é imutável. Então é importante que a gente entenda. Por isso que essa questão dessas pessoas que dizem a salvação você pode perder, eles não entenderam a imutabilidade de Deus. Se Deus escolheu lhe salvar, Ele não pode mudar em relação a isso. Ele determinou. Tanto determinou, quando você, irmãos, quer confirmar alguma coisa, o que você faz? Você escreve. Quando você quer confirmar alguma coisa, deixar aquilo marcado, o que você faz? Você escreve. É como, por exemplo, você vai numa árvore e aí está lá um coraçãozinho, e tem lá A e I, Adams e Iracema, Ele colocou esse coraçãozinho. Quando foi conhecer o Sema, tem uns 20 anos já vai fazer, Então, há 20 anos atrás, ele vai lá na árvore, cadê? Chega a estar apagadozinho, Então, quando você quer deixar algo marcado, você vai e escreve. Então, essa é a certeza de Deus em relação à sua salvação. Deus pegou o seu nome e escreveu num livro chamado Livro da Vida. E quando foi que Ele escreveu o seu nome? Mas muito antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, Deus abriu esse livro e foi anotando nome por nome das pessoas que iriam morar com Ele no céu. E Ele colocou o seu nome lá. E uma das coisas que Deus não tem é borracha. Deus não apaga nada do que Ele fez. Quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Ele sabe o que Ele está falando. Esse é o nosso Deus. Ele é imutável. Por isso, irmãos, quando essas pessoas saem por aí falando nessas bobagens de livre-arbítrio, de perder a salvação e coisas semelhantes a essa, eles se esquecem de olhar para o verdadeiro Deus e esse atributo tão maravilhoso desse Deus maravilhoso, único e verdadeiro, que é o Deus imutável. Versículo 17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. Perceba, Deus tem um propósito em relação a tudo que Ele faz. Por que você veio aqui nessa manhã? Às vezes a gente nem sabe por que a gente está aqui essa manhã. A gente sabe de maneira superficial. Não, eu vim aqui para ser edificado pela palavra. Eu vim aqui para que de alguma forma eu fosse me aproximar mais de Deus. Eu vim aqui para que de alguma forma eu fosse mais limpo, pois diz que o limpo limpe-se mais ainda. Todas essas coisas de fato acontecem e nós sabemos que acontecem quando nos aproximamos de Deus por intermédio do culto. Mas o fato de nós estarmos aqui hoje, quantos cultos a gente já faltou? Quantas vezes a gente desejou estar e muitas vezes aconteceu alguma coisa e nós não pudemos estar? Mas hoje estamos aqui porque Deus tem um propósito. Há um propósito pré-designado na vida de todos aqueles que são de Deus. Existe um caminho que já foi pré-fixado, que nós agora estamos percorrendo. E esse caminho, como está escrito lá no livro de John Bunyan, ele está ladeado por 2 muros, e em cada muro tem escrito salvação. Salvação. Então, o cristão está passando, o caminho é estreito, é apertado, é difícil, mas ele está sempre protegido pela salvação.
ele não vai perder essa salvação. Ele está no caminho que Deus predesignou para ele. Esse caminho é que nós percorremos. Por isso que ele diz lá no capítulo 12 desse livro: devemos correr com perseverança a carreira que nos foi. Então a gente não corre em qualquer corrida, a gente não está correndo em qualquer direção, a gente está correndo uma carreira, uma corrida que foi proposta, que foi designada. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós sabemos a direção que nós estamos indo, nós sabemos em quem cremos e no que cremos. Então Deus é imutável no seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus os confirmou com juramento. E a confirmação da nossa salvação, irmãos, está na cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós então enxergamos a convicção com que Deus nos salvou. A convicção com que Deus nos salvou de forma irrevogável. Como está escrito em Romanos 8: aquele que deu o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Senhor, eu não tenho fé, eu estou passando por uma crise de fé. O que Deus vai fazer? Ele vai te dar fé. Ah, mas se eu não tiver fé, nada vai acontecer. Não. As coisas não acontecem porque você tem fé. As coisas acontecem porque Deus quer que aconteça. Então, quando Deus quer que algo aconteça, a gente dá fé. Não estou dizendo, irmãos, que não nos esforcemos. Nós vamos nos esforçar, porque o cristão, quanto mais ele está convicto dessas promessas, mais ele sabe quanto tem que se dedicar a um Deus tão maravilhoso quanto esse. Mas precisamos entender que nada vai impedir com que o propósito de Deus nas nossas vidas se cumpra. Ah, eu estou passando por uma crise de fé. Elias passou por uma crise de fé. E o que foi que aconteceu com Elias? Subiu aos céus, num redemoinho, e Deus fez separação entre ele e Eliseu, uma carruagem de fogo. Olha que coisa, que cena bonita. Um homem que há pouco tempo tinha passado por uma crise de fé. Ele chegou embaixo de uma árvore e disse: eu quero morrer. Depois se trancou, por assim dizer, numa caverna, esperando a morte lá. E Deus, toda a paciência: cai, Elias, está fazendo o que aí dentro? Eu mandei você ficar aí dentro, mãe? Bora, meu filho, come e bebe aí, faz o que José está fazendo. Come e bebe, que tem uma jornada muito longa. Por que o irmão José leva a alimentação a sério? Porque ele sabe que a jornada dele é longa. Ele é jovem, sabe que Deus tem um propósito de muitos anos na vida dele pregando o Evangelho. Então ele está levando isso a sério. Por isso que ele não perde a oportunidade. Quando Deus prepara um manjar, um maná, ele come e bebe, porque ele sabe que a jornada dele é longa. Então, isso é bíblico. Então, Elias, ele teve aquela crise de fé. Irmãos, o maior homem nascido de uma mulher, quem foi? Teve sua crise de fé. João Batista esperava o Cristo. Foi separado por Deus desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Com ousadia pregou contra Herodes e por conta disso foi preso. Mas quando João Batista está preso e está vendo Jesus lá pregando, como se nada tivesse acontecido, ele diz: rapaz, será que esse Jesus que eu batizei aí, que eu vi a pomba descer, que eu disse para o pessoal lá que ele era Cordeiro de Deus, que tira o pecado, será que é ele mesmo? Será que eu não vi alguma coisa assim, fora da realidade? Fazer o seguinte, e lá quando ele estava preso, ele tinha os seus discípulos, muitos discípulos ficavam lá ajudando ele, Então ele fala lá da prisão: vou lá conversar com Jesus, procure ele onde é que ele está pregando, e digo para ele que eu mandei perguntar: é ele mesmo, Cristo, ou a gente tem que esperar outro? Porque ele estava lá preso, irmãos, e ele não entendia o propósito disso. Vem cá, Deus, o Senhor me separou, o Senhor fez com que eu nascesse de forma milagrosa. A mãe dele era estéril, o pai dele já era idoso, a mãe idosa. Ele vai lá e tem um nascimento miraculoso. Ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele cresce com essa companhia de Deus e cada vez mais se tornando espiritual. E ele está pensando numa série de coisas que
não era o que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para ele era um presente, o martírio, para ele chegar no céu mais cedo. Não, mas quando ele morreu, ele foi para onde? Para o céu. Então, essa é a ideia. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus e passamos por crise de fé, mas isso não vai fazer com que a gente retroceda. O Deus que nos salvou, Ele vai continuar nos salvando todos os dias. Não pense que você tem fé suficiente para terminar a sua jornada. Talvez você não tenha fé suficiente para o dia de hoje. Talvez de tarde nós passemos por algum momento que a gente pense: meu Deus, será que eu sou incrédulo? E a gente precisa se prostrar de joelho e pedir mais uma vez: Senhor, me acrescenta a fé, Senhor, na minha incredulidade. É isso, irmãos. É por isso que a certeza daqueles que vão morar no céu é da sua pobreza de espírito. Foi assim que Jesus começou o seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. Essas pessoas que reconhecem que nem fé elas têm. Senhor, eu não tenho nem fé se o Senhor não me der. Senhor, eu não tenho força para fazer nada hoje se o Senhor não me der. Se o Senhor não estiver do meu lado, Senhor, amanhã eu me desespero. Eu preciso, Senhor, de Ti. Essa é a convicção de um salvo, que ele precisa do Senhor a cada instante da sua vida. Ele não precisa do Senhor somente nesses momentos de culto aqui que a gente está tendo. E sair daqui a gente precisa mais ainda. Todos os dias a gente precisa de Deus para acordar. A gente precisa de Deus para dormir. A gente precisa de Deus para se alimentar. A gente precisa de Deus para tudo, irmãos. Tudo. Jesus mesmo nos advertiu acerca disso, avisando aos seus discípulos: prestem bastante atenção, vocês que são meus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Essa é a convicção que cresce no nosso interior. E é isso que o escritor aqui faz questão de frisar. Versículo 18: para que por meio de duas coisas imutáveis, ele vai dizer aqui, nas quais é impossível que Deus minta. Vem cá, duas coisas imutáveis. Quais são essas duas coisas imutáveis? Deus e a sua palavra. É por isso que a única fonte inerrante que existe no mundo é a palavra de Deus. É a única coisa que de fato podemos colocar toda certeza. Tudo que está escrito aqui é verdade. Os cientistas disseram que o mundo foi criado há bilhões de anos atrás por uma explosão. Mentira! Por quê? Porque na Bíblia está escrito diferente. Você vai acreditar na Bíblia? Vou. É inerrante ela. E vem cá, meu filho, você vai dizer para mim que você vai acreditar naquela história da Arca de Noé com toda a minha força. Você vai dizer para mim que Deus matou o mundo inteiro com o dilúvio e que só sobreviveu 8, que depois desses 8 o mundo inteiro foi povoado? Isso mesmo. Assina aí embaixo. Tem essa para assinar onde? Eu confirmo aí. Porque isso, a palavra de Deus é inerrante. Duas coisas: Deus não muda e Ele não mente, porque a sua palavra é verdadeira. A palavra de Deus é algo tão poderoso que os céus e a terra que a gente conhece vão se desfazer, mas a palavra de Deus vai permanecer. Olha que coisa, ela é imutável. A mesma Bíblia que nós usamos aqui, a gente vai usar no céu. Qual é a única coisa da terra que vai para o céu? A palavra de Deus. É claro que aqui nós conhecemos em parte, lá nós conheceremos de forma completa. Mas essa palavra não vai mudar. Essa mesma palavra que nós usamos aqui vai servir para nós no céu. Olha que coisa preciosa. Por isso que vale a pena investir todos os nossos recursos no conhecimento da palavra de Deus. Paulo entendia tanto isso que ele dizia: quando eu pego o conhecimento da palavra de Deus por intermédio de Cristo e comparo com qualquer outra coisa, ele diz: qualquer outra coisa, pode ser diamante, pode ser ouro, pode ser o que for, para mim é como se fosse esterco. Eu quero os conhecimentos de Deus, que Deus
nos tornou possível por intermédio da sua palavra. Então ele diz assim: para que, por meio dessas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Então o que é que ele quer por intermédio dessa carta, irmãos? Por intermédio dessas palavras que nós estamos lendo. Por que é que ele deu o exemplo de Abraão aqui para nós? Para que nós fôssemos encorajados. Por mais que o mundo nos amedronte, por mais que o mundo queira nos assustar, irmãos, eu não sei se vocês acreditam, mas existem anjos e demônios, e eles estão aqui no nosso meio. A gente não está vendo, eles estão aqui. Quando a Bíblia diz que eles habitam nos lugares celestiais, é importante que a gente entenda que esse lugar celestial é como se fosse uma realidade paralela. Esses seres, eles são conhecidos como seres celestiais, porque eles, não é porque eles estão voando, é porque eles não possuem um corpo físico como o nosso, e portanto nós não podemos visualizá-los. Se Deus quiser que um anjo se personalize, né, e se apresente para nós de maneira visível, ele pode fazer isso. Ele já fez isso no Antigo Testamento, ele fez isso no Novo, quando o Gabriel lá visitou Maria, visitou Zacarias. Mas a ideia é que esses seres, mesmo quando a gente não os vê, eles estão no nosso meio. O diabo, que é o nosso adversário, ele está ao derredor. Ele vive constantemente ao derredor, sabe? Então eles estão aqui, e muitas vezes, irmãos, eles estão tão próximos da gente, que ele fala aos nossos ouvidos e a gente pensa que é o nosso coração. Rapaz, você vai acreditar nesse pastor? Rapaz, tem que nada, irmão, um sentimento. Rapaz, sai dessa igreja correndo, adiante do seu lado, né? Aí você está pensando, rapaz, de onde está vindo essa voz? De um ser que você não está vendo, mas ele está vendo bem você. E o propósito dele é te afastar do propósito de Deus. Qual é o propósito de Satanás? Te afastar do propósito de Deus. Se ele tiver que te dar dinheiro, ele te dá dinheiro. Se ele tiver que te dar amigos, falsos amigos, ele te dá falsos amigos. Se ele tiver que dar uma sensação de sucesso, ele te dá a sensação de sucesso. O que ele quer é te afastar do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para a vida de Moisés? Moisés passar a vida inteira no deserto, conduzindo um povo atribulado. O que é que Satanás queria para Moisés? Que ele fosse rei do Egito. Ó, tem tudo à sua disposição. Satanás ofereceu para Moisés. Moisés disse, ó, o dedinho, não, eu quero o que Deus tem para mim, é muito melhor. Então essa é a nossa convicção, irmãos, que os propósitos, as promessas de Deus, elas irão se cumprir. Por isso nós temos que ficar encorajados. O Senhor Jesus disse para nós: olhe, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aqueles discípulos ficaram encafifados, né? De onde foi que eu tirei essa palavra? Foi do baú. Os discípulos ficaram lá encafifados. E, rapaz, ele disse que a gente vai no mundo inteiro, a gente não sabe falar nem aramaico direito, rapaz. Aí lá no dia de Pentecostes, ele vai e dá à igreja o dom de falar em outros idiomas. Porque ele faz o que ele quer, com quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, irmão. Esse é o nosso Deus. Ele sabe como fazer, ele sabe como tornar possível o que para nós parece uma missão impossível. É até nome de filme, né? Então, para nós, ser cristão hoje é o quê? É uma missão impossível. Mas Cristo em nós torna isso possível. Então, aqui no versículo 18, no finalzinho, ele diz assim: sejamos firmemente encorajados. Nós quem? Os crentes. Perceba que o escritor dessa carta aos Hebreus, ele não se coloca no patamar de superioridade em relação às pessoas que ele está escrevendo. Ele coloca-se no mesmo lugar que elas. Ele diz: eu também passo pela dúvida de vocês. Para mim também é difícil ser cristão, mas nós seremos encorajados por essas promessas. Nós que nos refugiamos nele. Quem é que nós nos refugiamos? Cristo. Cristo é o nosso refúgio para tomar posse da esperança a nós proposta. E o escritor aos Hebreus aqui, irmãos, a gente não pode perder de foco que esse escritor, ele está tomando como realidade a ideia de que ele está falando com pessoas que entendem do judaísmo.
Por isso que a carta é carta aos Hebreus. Então, quando ele diz assim, para mim, para você, talvez isso não tenha tanto importância, mas para esses escritores tem essa linguagem. Olha o que ele diz: que nos refugiamos nele. Irmãos, quando você estuda o Antigo Testamento, quando Deus está entregando a lei lá para Moisés e está dividindo a terra lá com o povo, Deus determinou que houvesse o que nós conhecemos como cidades-refúgio. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento. E o que era uma cidade-refúgio? Era uma cidade onde as pessoas se refugiavam quando elas cometiam algum delito, principalmente se você matasse uma pessoa sem querer. Você de repente brigou com a pessoa e essa pessoa morreu. É o que a gente chama, no direito penal brasileiro, de homicídio culposo. Você não queria matar a pessoa. É como, por exemplo, você está dirigindo e você se distraiu, atropelou alguém e matou. Você não queria matar aquela pessoa. Você de repente se distraiu, foi pegar o celular no chão, alguma coisa você fez, se distraiu, atropelou, matou a pessoa. Então, homicídio culposo. Você não tinha intenção de matar. Quando isso acontecia, essa pessoa que matou, ela apresentava a sua versão diante lá dos julgadores, dos sacerdotes. Então, se fosse configurado que de repente essa pessoa não tinha mesmo a intenção de matar, que ele matou, mas ele não tinha essa intenção, ele tinha o direito de ir agora habitar nessa cidade de refúgio. E por que essa cidade era tão importante? Porque os familiares da pessoa que foi morta não tinham direito de se vingar da pessoa que matou o seu familiar, porque ele estava nessa cidade de refúgio. Então, o que acontecia? Quando o sumo sacerdote morria, então aquele que estava refugiado voltava para a cidade que ele saiu, Então, quando ele usa essa expressão, ele está querendo dizer justamente que a gente tem um refúgio. E como o nosso refúgio é Cristo, Cristo tem um sacerdócio eterno. Então a gente sempre vai ter refúgio nele. A gente nunca vai precisar voltar para nenhum lugar, porque em Cristo nós temos um refúgio eterno. Nós vamos estar sempre guardados nele, protegidos naquele lugar. Era isso que simbolizava essas cidades de refúgio. Um lugar onde você podia se proteger de uma vingança que poderia ser acometida a você por um ato que você fez. Então, aqui ele usa essa linguagem e ele diz: nós nos refugiamos nele. E mais adiante no capítulo 7 ele vai dizer que esse sumo sacerdote, que é o nosso refúgio, é eterno. Então, portanto, nós teremos um refúgio eterno. Que maravilha, irmãos! Entender que nós sempre estaremos guardados nele. Tudo o que acontece na sua vida acontece em Cristo Jesus. Sabe, entender essa expressão em Cristo significa que qualquer coisa que aconteça com você está acontecendo debaixo de uma vontade de Cristo para o seu bem. Quando o cristão ele se enche dessa certeza, ele consegue encontrar felicidade até nos momentos mais adversos. Então ele diz: nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós temos uma esperança, e a nossa esperança está em Cristo, e ela não nos decepciona, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Então, quanto mais a gente espera em Deus, quanto mais a gente coloca a nossa esperança em Cristo, mais esse amor é derramado em nossos corações, e mais nós temos a nossa esperança renovada, de maneira que a nossa esperança em Cristo não se desgasta, mas ela se renova e se fortalece a cada novo dia. Que maravilha, irmãos! Versículo 19: temos esta esperança como âncora da alma. Você já viu o que uma âncora faz? Ela firma o navio. Então, quando o navio está, às vezes, diante de uma tempestade, o mar está extremamente revolto, o que ele faz? Ele lança a âncora para esperar que aquilo passe. Quando ele encontra um porto, o que ele faz? Lança a âncora para que o navio não saia do lugar com o movimento da maré, com o movimento do mar. Então, a âncora, ela nos torna, como eu disse a vocês no começo dessa mensagem, nos torna inabaláveis. Nós agora estamos inabaláveis, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Mas você percebe, irmãos, que mesmo nós que estamos ancorados em Cristo Jesus,
Você já viu um navio quando você bota a âncora, ele não vai sair daquele lugar, mas ele fica dando uma movimentazinha assim, né? Então essa é a ideia, né? Às vezes vem esse balançozinho, mas a gente está lá, a gente está seguro. Há uma âncora que nos segura, e essa âncora é indestrutível. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. É isso que a âncora faz. Ela firma a gente, ela nos segura no lugar que Deus quer que estejamos, a qual adentra o santuário de Deus por trás do véu. O véu fazia separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar representava a própria habitação de Deus no meio do povo, e naquele lugar somente o sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado, primeiro dele mesmo e depois de todo o povo. E ele vai dizer que Jesus, ele entra nesse lugar com autoridade, ele abre um caminho para a gente nesse lugar. Então ele diz, onde Jesus nos precedeu, ele foi na frente. Ele foi na frente para que nós, agora que antes éramos inimigos de Deus, fôssemos vistos agora como amigos. Nós antes estávamos em rebelião a Deus, agora estamos em amizade. Nós estávamos em oposição a Deus, agora estamos seguindo a direção que Ele nos determinou por conta de Cristo. Cristo vai adiante de nós, e toda a ira de Deus que seria derramada em nós foi derramada em Cristo, de tal forma que toda a obediência de Cristo agora resplandece sobre nós. Quando Cristo olha para mim e para você, Ele não vê mais a nossa desobediência, Ele vê em nós a obediência de Cristo. Então Ele olha para mim e para você, Ele não vê você, Ele não vê a mim, Ele vê Cristo em nós. Por isso nós agora não somos meramente amigos de Deus, mas somos filhos de Deus, como o próprio Cristo o é. Então aqui ele diz, onde Jesus que nos precedeu, ele veio antes, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Por isso que o refúgio é para sempre. O refúgio lá naquela cidade durava até a vida do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote morresse, trocasse o sumo sacerdote, a pessoa tinha que voltar para a sua cidade natal. Então a cidade lá onde ele cometeu o delito, e não tinha mais lugar de refúgio. Mas ele diz aqui, olha, o nosso sacerdote é sacerdote para sempre. Então o nosso refúgio é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui ele vai começar a dizer algo que na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar, que é essa questão de Melquisedeque como um símbolo de Cristo, Melquisedeque como um tipo de Cristo, né? Por que isso era tão importante? Porque os judeus, eles estavam com uma incógnita na cabeça. Vem cá, você está me dizendo que Cristo é sumo sacerdote? Eu estou dizendo que Cristo é sumo sacerdote, mas todo sumo sacerdote não tem que vir da tribo de Levi, e a gente sabe que Cristo veio da tribo de Judá. Como é que pode isso então? Será que Deus está se dizendo? Não, a gente já viu aqui que Deus é o quê? Imutável. Então, se Jesus Cristo é sumo sacerdote, então a que ordem ele pertence? Se ele não pertence à ordem de Levi, ele pertence à ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem que só aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, 2 vezes. Em um salmo, se não me engano, no Salmo 110, e lá em Gênesis, quando Abraão volta, né, com os despojos da guerra, e ele oferta a Melquisedeque o dízimo. E aqui, daqui a pouco essa explicação vai vir no capítulo 7, eu estou dizendo isso só para fechar o nosso raciocínio, que você não pode ser abençoado por uma pessoa que está no mesmo patamar que você. Por isso que um homem não pode abençoar o outro nem amaldiçoar. O pastor diz assim, eu abençoo você. O Papa diz, eu abençoo você. Não pode. Por isso que Maria não pode nos abençoar. Por isso que Paulo não pode nos abençoar. Não existe dizer São Paulo, São Pedro. Não, tudo está no mesmo patamar. Só quem pode abençoar é quem está acima. Só quem está acima é que pode abençoar aquele que está abaixo. Então Abraão, ele tinha as promessas. Mas Melquisedeque aparece no cenário, e ele aparece como num patamar de superioridade ao próprio Abraão. E ele vem e abençoa Abraão.
E Abraão recebe essa bênção de Melquisedeque. E daqui a pouco a gente vai entender isso. E aí ele vem e diz, olha, Cristo é sumo sacerdote para sempre. Porque ele não vem do sacerdócio levítico, que é um sacerdócio temporal, limitado. O sacerdócio levítico é um sacerdócio... todo sacerdote de Levi, o próprio Arão, que foi o primeiro, ele morreu e foi substituído por outro. Mas Melquisedeque, ele não tem origem e nem fim. Ele aparece sem genealogia. Quem foi o pai de Melquisedeque? Não tem. E Melquisedeque morreu quando? Não sei. Abraão morreu 900 e tantos anos, né? Abraão morreu com 100 e tantos anos. Quem morreu com 900 e tantos anos foi Adão. Adão morreu. Então a gente vai ver que vários personagens da Bíblia estão lá. Eles viveram, eles morreram. Mas Melquisedeque aparece e não morre. E aí ele diz, olha, sabe aquela ordem que tinha lá de Melquisedeque, que abençoou o próprio Abraão, e que em Abraão o próprio Levi pagou dízimo a Melquisedeque. Você vê como essa ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica. É a partir disso que ele vai nos mostrar que aquilo que recebemos em Cristo, que os meios de graça provindos por Cristo são extremamente superiores àquilo que existia na lei. Na lei você tinha várias formas de se relacionar com Deus, através dos holocaustos, através lá das leituras da Torá, né? Você tinha os rituais, os momentos de oração 3 vezes ao dia. Você tinha algumas formas de se relacionar com Deus. Mas então Cristo vem e ele diz assim, eu tenho um caminho mais excelente para mostrar para vocês. E é isso que ele está querendo mostrar. As pessoas não podiam abandonar aquilo que é perfeito para voltar para o que era imperfeito. E ele mostra, Cristo, ele é sumo sacerdote, sim. E ele não vem, verdadeiramente, vocês estão certos, ele não vem de Levi, ele vem de Melquisedeque. E isso a gente vai ver semana que vem, se Deus permitir. Mas que diante de tudo isso que nos foi apresentado aqui nessa manhã, que o Senhor nos faça cada vez mais inabaláveis, que de fato o Senhor Jesus seja, como está escrito aqui no texto que lemos, a âncora da nossa alma. Toda vez que você se encontrar no meio de uma tempestade, lance essa âncora, e eu tenho certeza que você vai ter segurança. Aquela tempestade vai passar e você vai conseguir continuar a sua jornada até o destino final que Cristo tem para nós, que é perfeito, que é maravilhoso, que é agradável. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse momento, Senhor, tão precioso, aonde mais uma vez o Senhor nos conduziu por intermédio da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, nessa manhã nós estamos aqui como fracos e falhos, continuando a precisar da Tua graça, Senhor. Continuamos precisando, Senhor, da Tua força para enfrentarmos os obstáculos que ainda temos que enfrentar no dia de hoje, Senhor. Por isso clamamos a Tua presença conosco, Senhor, durante toda a nossa existência, Senhor. Não somente aqui na terra, mas no céu. Queremos estar sempre ao Teu lado, Senhor. Não permita, Senhor, que a dúvida vença, mas que o Senhor nos abençoe com a fé genuína, Senhor. Com a fé verdadeira, que lance fora toda dúvida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo. E não se esqueça de dizer ao seu irmão que o caminho é estreito, mas que ele vai te levar para o céu. Morar no céu. Cuidado com a voz do inimigo, para ouvir a voz de Deus.